Eu recebo muito meme de WhatsApp falando, olha, não vote em ninguém porque o voto branco, o voto nulo vai anular as eleições. Isso é mito. Isso, como se diz atualmente, é fake news. Porque existe uma diferença teórica entre voto branco, nulo e anulado judicialmente. Primeiro, voto branco, o sujeito vai lá na urna, aperta branco. Voto nulo é aquele que não corresponde a um partido, então aperta 99 e confirma. E o voto anulado judicialmente é aquele que parecia válido, entretanto a Justiça Eleitoral, após processo judicial, entende que aquele voto deve ser anulado ou porque houve compra de voto, ou porque houve abuso de poder econômico, abuso de poder político, ou então mesmo o candidato teve o registro indeferido. Quando se começa as eleições, o período de campanha se começa no dia 15 de agosto, também se inicia um momento de registro de candidatura. E isso corre paralelo. Na Justiça Eleitoral, o registro, a partir do registro, a pessoa pode fazer campanha, tem direito a tempo de rádio, TV, arrecadar recursos, só que esse registro vai ser julgado. Se por um acaso essa pessoa vir a vencer as eleições e tiver o registro indeferido, esse voto é anulado. Se for uma eleição municipal, é muito comum que isso aconteça em municípios. O sujeito é eleito ou reeleito prefeito e o Poder Judiciário, especialmente a Justiça Eleitoral, vai lá e anula aquela decisão popular de reconduzir ou conduzir o sujeito ao cargo majoritário. Nós temos, com base da mini-reforma eleitoral de 2015, a obrigatoriedade de novas eleições. Então, novas eleições, e não é tão raro que isso aconteça no Brasil afora. Dezenas, centenas de municípios já tiveram a chamada eleição suplementar. Esse é um ponto. Então, não anula a eleição. E é interessante que a população cada vez mais vote e escolha o seu candidato. Não vá por essa conversa de voto branco, voto nulo, porque isso tira, inclusive, a legitimidade da democracia. Em 2014, eu escrevi um artigo que está disponível no portal jurídico Conjur, dizendo que naquela ocasião 134 milhões de pessoas compareceram às eleições. Então, uma quantidade bastante expressiva e que legitima quem vence as eleições. Entretanto, naquela mesma eleição, e os números são assustadores, senador, 38,7 milhões de pessoas, ou seja, 27% da população que poderia votar, deixou de comparecer às urnas. E esse número só vem aumentando. No meu artigo eu venho trazendo como isso aumenta. Essa falta de participação popular torna muito gravosa, porque 38,7% seria um segundo turno. Seria um candidato que poderia vir ao segundo turno. Evidentemente que se decide uma eleição. Na eleição de 2012 em São Paulo, que sagrou-se vitorioso o então candidato Fernando Haddad, foi para o segundo turno o candidato José Serra. O número de pessoas que deixaram de comparecer foi superior ao número de votos recebidos pelo então candidato José Serra. Então teria um segundo turno com qualquer outro candidato, ou até um resultado diferente. E isso é muito grave quando se fala em eleições, em legitimidade do voto, que o Brasil, embora tenha um sistema que obriga o eleitor a votar, a obrigatoriedade de voto previsto pela nossa legislação, previsto na própria Constituição, nós ainda temos um cenário que me parece muito grave, da população ter essa descrença na política, e descrença essa muito ligada até setores da imprensa e até mesmo políticos que fazem a negação da política. O sujeito chega com esse discurso, não sou da política, e isso pega. Quando, na verdade, quando você é candidato e há a obrigação de que esteja filiado a um partido político, como previsão constitucional, existe o monopólio dos partidos políticos para que alguém se candidate, evidentemente que ninguém pode falar, eu não sou político, porque é político, uma vez que se registrou como candidato, está filiado num partido político. Essa, para mim, é uma questão muito grave em relação à abstenção, que é o tema desse debate.